Imagine o ano 95 depois de Cristo. O cenário é uma província romana, como Éfeso ou Esmirna na atual Turquia. O ar é pesado, carregado com o cheiro de incenso queimando nos templos dedicados ao imperador Domiciano. Para o resto do mundo, Roma é o ápice da civilização, a cidade eterna que trouxe estradas, aquedutos e a famosa Pax Romana. Mas, para os seguidores do carpinteiro de Nazaré, Roma é algo muito diferente. Roma é uma máquina de moer gente. Nesse cenário de opressão silenciosa circula um manuscrito clandestino. Ele não fala abertamente sobre política, porque isso significaria a morte. Ele fala de dragões, de feras com 7 cabeças, de taças de sangue e de cidades de ouro. Esse texto é o Apocalipse. Para entender esse livro, é preciso deixar de lado as teorias modernas sobre o fim do mundo e mergulhar na mente de quem escreveu e de quem leu esse manuscrito pela primeira vez. O Apocalipse não foi escrito como uma bola de cristal para o século XXI, mas como um grito de guerra e resistência para o século I. A primeira coisa que precisa ser desconstruída é a própria palavra Apocalipse. Na cultura atual, ela evoca imagens de catástrofes globais, explosões nucleares e o extermínio da raça humana. Mas, no grego original, Apocalipsis significa simplesmente revelação. João, o autor, afirma ter recebido uma visão que permitia enxergar a realidade por trás da propaganda imperial. Enquanto Roma dizia, "Nós somos a ordem e a luz", o Apocalipse dizia, "Vocês são uma besta faminta que se alimenta de vidas humanas." Essa literatura não era única. Entre os judeus e os primeiros cristãos, o gênero apocalíptico era um estilo popular com regras próprias. Ele usava símbolos porque o símbolo é uma linguagem que o oprimido entende, mas o opressor não consegue processar. Se João escrevesse um panfleto dizendo o imperador Domiciano é um tirano e seu sistema econômico vai colapsar, ele seria executado por traição em questão de horas. Ao escrever sobre uma besta que sobe do mar, ele estava usando uma criptografia cultural que protegia a comunidade. No capítulo 13, surge a figura central do medo popular, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Para um leitor moderno, isso parece um filme de terror. Para um habitante do século I, o simbolismo era geográfico e histórico. As 7 cabeças representavam as 7 colinas de Roma. Os 10 chifres eram os governantes vassalos que exerciam o poder sob a autoridade imperial. A besta que estava ferida de morte e foi curada é uma referência direta ao trauma deixado por Nero. Nero foi o primeiro imperador a perseguir cristãos sistematicamente. Ele cometeu suicídio, mas na época em que o Apocalipse foi escrito, circulava um boato de que ele não tinha morrido, ou que voltaria dos mortos para retomar o trono. João usa essa memória traumática para dizer que o espírito de Nero, o espírito da perseguição e da loucura autoritária, estava voltando na figura de Domiciano, e então surge o número que assombra a imaginação popular: o 666. Por 2000 anos, buscou-se o 666 em tecnologias ou líderes modernos. Mas no mundo antigo, tanto no grego quanto no hebraico, as letras tinham valores numéricos. Se o nome César Nero for traduzido para o hebraico como Nhon, que é Er, a soma das letras é exatamente 666. Em alguns manuscritos antigos, o número aparece como 616, que é justamente a soma do nome se for usada a grafia latina. Não é uma coincidência, é uma identidade. João estava apontando o dedo para o sistema imperial romano e dizendo: a marca da besta é o selo da vossa lealdade a este sistema opressor. Mas a crítica não era apenas política, era profundamente econômica. No capítulo 17 e 18 é introduzida a grande prostituta da Babilônia. Babilônia era um codinome para Roma. A Babilônia original tinha destruído Jerusalém séculos antes. Agora, Roma tinha feito o mesmo no ano 70 depois de Cristo. João descreve a queda dessa Babilônia e faz uma lista detalhada das mercadorias que deixariam de ser vendidas. Ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, seda, escarlata, madeira odorífera, marfim, vinho, azeite e cavalos. Mas termina a lista com uma frase devastadora: e de corpos e almas de homens.
Há aqui uma denúncia de que todo o luxo de Roma, toda a beleza dos mármores imperiais e a abundância das mesas dos patrícios era construído sobre o comércio de seres humanos. O texto descreve um sistema global de exploração onde a vida humana era apenas mais uma mercadoria na lista de importação. O Apocalipse é um dos primeiros grandes textos de crítica social contra o imperialismo desenfreado da história ocidental. Muitas vezes surge a pergunta sobre o Armagedon. Na interpretação histórica, o Armagedon não é uma guerra nuclear. Har Medido, ou Monte Medido, era um local real em Israel onde ocorreram inúmeras batalhas históricas. Tornou-se um símbolo para o confronto final entre a justiça e a tirania. A mensagem para os cristãos da época não era para pegarem armas, mas para resistir através da recusa em participar das injustiças do sistema, mesmo sob pressão extrema. O livro não termina em destruição total. Ele termina com a descida de uma cidade, a Nova Jerusalém. Ela não é uma cidade no céu para onde as pessoas fogem para escapar da terra. Ela é uma cidade que desce do céu para a terra. O objetivo do Apocalipse não é o extermínio do planeta, mas a renovação da sociedade humana. É a visão de um mundo onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Para um escravo em Éfeso ou um prisioneiro nas minas de sal, essa não era uma promessa espiritual abstrata, era a esperança concreta de que o império que os escravizava não teria a última palavra na história. Ao olhar para o Apocalipse através dessa lente histórica, o livro deixa de ser uma fonte de medo e se torna um manual de integridade. Ele desafia a identificar as bestas de cada era, sistemas, ideologias ou poderes que desumanizam o indivíduo em nome do lucro. A interpretação histórica ensina que João de Patmos não era um profeta do destino inevitável, mas um analista da condição humana sob o poder absoluto. Ele escreveu para dar coragem àqueles que se sentiam esmagados pela engrenagem do mundo. Sempre que o tema for o número da besta ou visões de destruição, é preciso lembrar de João em sua ilha solitária. Ele não estava olhando para o futuro distante esperando o fim dos tempos. Estava olhando para o presente, denunciando a corrupção e acendendo uma luz de esperança para que a humanidade pudesse construir uma cidade onde a justiça fosse a fundação. O Apocalipse é, em última análise, um livro sobre a vitória da vida sobre os sistemas de morte. E essa é uma mensagem que ecoa muito além do século I, servindo como um lembrete constante de que a história não pertence aos tiranos, mas àqueles que se atrevem a imaginar um mundo novo e justo.